Olá pessoal, tudo bem? Esse vai ser um vídeo para a gente discutir como é feito o cálculo manual do teste não paramétrico de Kruskal-Wallis. O teste Kruskal-Wallis é o teste que permite que a gente compare as distribuições de mais de dois grupos. Quando a gente tem só dois grupos, dá para usar o teste conhecido como teste de Mann-Whitney, que eu já tenho aqui no canal. Mas se a gente tiver mais de dois grupos, a gente tem que usar o teste de Kruskal-Wallis, que seria aí o correspondente não paramétrico ao teste ANOVA de uma via. Então hoje a gente vai ver como a gente faz esse tipo de teste à mão. Então vamos a um exemplo. Eu vou usar aqui um exemplo de pressão arterial, então o que a gente está vendo aqui são medidas de pressão arterial em milímetros de mercúrio, de três grupos diferentes. Um grupo que recebeu placebo, um que recebeu um antihipertensivo novo no mercado e um que recebeu um antihipertensivo padrão. E é importante lembrar, esses dados são fictícios, ok? O teste Kruskal-Wallis, assim como os outros testes não paramétricos, como o Coxon, o Mann-Whitney, o Friedman, ele não se baseia no valor obtido em si, mas sim numa coisa que a gente chama de postos, ou em inglês você vai ver isso como ranks, né? Ranks. Então, basicamente, a gente não vai trabalhar com esses valores de pressão que a gente está vendo aí, mas com a posição, o posto desses valores de pressão. Então, o primeiro passo para o cálculo do teste de Kruskal-Wallis é pegar todos os valores que a gente tem e ordená-los de forma crescente. Então, eu fiz isso aí no Excel e colei aqui para facilitar a nossa vida. Então, veja que eu estou aí com todos os valores de pressão, independentemente do grupo, organizados de forma crescente do menor até o maior, tá? Então, o menor aí era 116 e o maior 181. Depois disso, o que a gente vai fazer é obter os postos, ou seja, a posição que cada valor está ocupando. Então, o primeiro valor vai receber a posição 1, o segundo a posição 2 e assim sucessivamente. Então, a gente tem aí 15 valores, o último valor vai receber a posição 15, tá? Então, coloquei aqui uma coluna com essas posições, esses postos. Só que tem um detalhe importante aqui. Se você observar aí com atenção os nossos valores ordenados, você vai perceber que o número 156 aparece duas vezes. E veja que ele acabou recebendo aí o posto 9 e o posto 10. Só que se a gente está falando do mesmo valor, não tem como a gente ter atribuído posições diferentes a ele. Como que a gente lida com isso? O que a gente acaba fazendo é uma média entre os postos. Então, veja que os 156, como ele apareceu só duas vezes, ele ocupou aí o posto 9 e o posto 10. Então, se a gente fizer uma média desses postos, a gente vai chegar aí no valor de 9,5. Então, o valor real, o valor que vai ficar aqui como posição do 156 não é nem o 9 nem o 10, é o 9,5. Então, a gente vai substituir aqui por 9,5. Bom, agora vem uma parte que é a gente achar quais postos são de cada grupo, tá? Então, vou deixar os postos guardados aqui no cantinho e tudo que eu fiz foi separar os grupos para a gente organizar aí qual posto é de cada grupo. Então, começando ali pelo grupo placebo, a gente tem ali um valor de 175. Se a gente colar ali da tabela que está mais à direita, a gente vê que o 175 ocupa a posição 13. Depois é o 170, que na tabela a gente vê que ocupa a posição 12. Aí vem o 156, que a gente sabe que ocupa a posição 9,5. O 144, posto 7. E o 181, posto 15. A gente vai fazer a mesma coisa para os outros, tá? Então, no antihipertensivo novo, 153, posto 8, 138, posto 5, 129, posto 3, 177, posto 14, 116, posto 1. Antihipertensivo padrão, 142, posto 6, 156, 9,5. 122, posto 2, 132, posto 4 e 165, posto 11. Ok. Tendo visto isso, a gente vai agora trabalhar então com esses postos, ok? O que a gente vai calcular aqui? Eu até mantive os valores, mas a gente basicamente não vai mais olhar para os valores de pressão, a gente vai focar nos postos. Então, a gente vai agora calcular a soma dos postos e para cada grupo
E a gente vai também pensar aqui no tamanho de cada grupo, que no nosso caso eles têm o mesmo tamanho, mas poderiam não ter. E a partir disso a gente vai calcular uma estatística do teste de Cruz-Coaults, que é um valor de H. Então vamos por partes. Primeira parte, vou calcular a soma dos postos de cada grupo, que você vai ver aí sendo referido nas fórmulas como R com esse izinho. O R vem de ranks, né, que seriam os postos em inglês, e esse izinho está indicando que isso vai variar de acordo com o grupo, né, então com o grupo placebo, o grupo antipertensivo novo, o grupo antipertensivo padrão. A gente vai ter 3 valores de R aí. Para o placebo, se a gente somar, esse valor vai dar 56,5, para o antipertensivo novo 31 e para o antipertensivo padrão 32,5. Aí a gente vai também anotar o tamanho de cada grupo, o N, né? Então, nesse caso, a gente tem aí 3 grupos com 5, então 5, 5, 5. Ok. Fora isso, a gente já vai calcular uma coisa que é um passo importante para calcular o H. Eu já vou fazer esse cálculo antes para ficar mais simples. O que a gente vai calcular aqui? A gente vai calcular esse R ao quadrado dividido pelo N do grupo, tá? Então, eu vou pegar o R, então, por exemplo, para o grupo placebo, pego esse 56,5, elevo isso ao quadrado e divido esse resultado pelo N do grupo, que é 5, tá? Então, eu fiz isso para todos os grupos, esse cálculo, fiz no Excel. Então, a gente chega aí em 638,45, 192,2 e 211,25. Então, a gente tem aí esse valor de soma dos postos ao quadrado dividido pelo N, ok? E aí, agora, a gente vai usar essas informações para calcular uma estatística H. Gostaria já de chamar a atenção que, nesse caso, como os grupos têm o mesmo tamanho, a gente nem precisa pensar em média dos postos, a gente pode olhar para a soma dos postos. E dá para perceber que, se existir alguma diferença, a gente sabe que os valores maiores estão no grupo placebo, porque a soma dos postos desse grupo é maior, tá? E dá para perceber que antipertensivo novo e antipertensivo padrão têm soma dos postos muito parecida, provavelmente eles não seriam diferentes. Lembrando que eu estou olhando aqui para a soma dos postos porque esses grupos têm o mesmo tamanho. Mas se a gente tivesse grupos de tamanhos diferentes, a gente faria a média dos postos, que é pegar a soma dos postos e dividir por N para fazer essa análise que eu fiz, beleza? Bom, mas para pensar em significância estatística, né, se esses grupos têm valores ali que diferem estatisticamente, a gente tem que calcular a estatística do teste de Cruz-Coaults, que é o valor H. Então, vou guardar essas informações aqui num cantinho para a gente conseguir calcular o nosso valor H. A fórmula do cálculo do valor H é essa que você vai ver aí na tela, que não é uma fórmula amigável, mas ao mesmo tempo ela não é uma fórmula tão complexa assim. Então, o que essa fórmula está dizendo para a gente? A gente vai pegar o valor 12, dividir por N vezes N mais 1. O que seria esse N? Veja que eu até coloquei com N maiúsculo aí, porque esse N é o N total. Então, no nosso caso, 5 mais 5 mais 5, 15. Então, seria 12 dividido por 15 vezes 15 mais 1. Aí, a gente vai multiplicar isso por um somatório. Que somatório é esse? O somatório do R ao quadrado dividido por N. Então, é por isso que eu já calculei esse pedaço ali, tá vendo? Então, a gente vai somar o 638,45, que é esse resultado para o grupo placebo, com o 192,2, que é esse resultado para o grupo antipertensivo novo, com o 211,25, que é esse resultado para o grupo antipertensivo padrão. Depois de tudo isso, a gente vai subtrair 3 vezes N mais 1, lembrando aí que aquele N é o 15. Então, substituindo tudo na fórmula, a gente fica com esse cálculo do H aí. 12 dividido por 15 vezes 15 mais 1, multiplicado por aquele somatório da última linha ali que a gente calculou, menos 3 vezes 15 mais 1. E esse resultado de H vai dar um valor aí de 4,095. Bom, então vamos guardar esse resultado aí no canto. Antes da gente parar para pensar em significância, em valor de P, a gente precisa considerar mais um detalhezinho, que é: esse cálculo do H, ele não considera uma situação em que a gente tenha empates, e no nosso caso a gente tem. Lembra que tinham ali 2 valores iguais, então a gente teve que fazer aquele ajuste dos postos, né? Então, esse cálculo do H, do jeito que tá aí, ele é válido para situações sem empates.
No nosso caso, como a gente tem empates, a gente vai ter que fazer uma correção em cima desse valor de H. Como que vai ser essa correção? Então, a correção para empates, que você vai encontrar aí como tie correction, né? Porque esse ties é o termo em inglês, ela vai ser 1 menos um somatório de t ao cubo menos t, dividido por n ao cubo menos n. Eu sei que ela não parece uma fórmula feliz, mas ela vai ser uma coisa tranquila. Então, o que a gente vai fazer aí? A gente primeiro precisa retomar e pensar quantos empates a gente tem. No nosso caso, a gente só tem um valor de empate, uma coisa que se repete. Então, esse somatório, na verdade, vai acabar sendo uma coisa só, a gente nem vai ter que somar. Veja que o nosso valor que tem empate, ele aparece 2 vezes. Então, a gente tem um único valor de t, que é 2, porque é a quantidade de vezes que esse valor aparece. Então, o nosso t é 2. Para deixar isso bem claro, vamos lá. Se eu tivesse 3 valores 156, então o resto fosse igual, mas eu tivesse 3 valores 156, o meu valor de t seria 3, certo? Assim como se eu tivesse 5 valores 156, meu valor de t seria 5. Vamos imaginar um outro cenário para isso ficar bem claro. Imagina que eu tenho 2 valores 156, como eu tenho aí, mas um outro número, por exemplo, 132, apareceu 3 vezes. Então, o que eu teria nessa situação? Eu teria 2 valores de t diferentes. Um valor de t referente à quantidade de vezes que o 156 apareceu, 2 nesse cenário hipotético, e um outro valor de t referente à quantidade de vezes que o 132 apareceu, que seria 3 nesse cenário hipotético. Então, a gente faria uma conta para o t2, né, que é o do 156, uma conta para o t3, que é o do 132, e somaria esses resultados. É daí que vem o somatório da fórmula. No nosso caso, só temos 2 empates, então tudo certo. Né? O único valor ali apresenta empates. Então, a gente vai substituir esse t na fórmula. Lembrando que esse n grandão aí, o n maiúsculo, é o nosso n total. Então, o nosso fator de correção aí vai ser 1 menos 2 ao cubo menos 2, dividido por 15 ao cubo menos 15. E aí, a gente vai ficar com um resultado que é 0,9982. Cortei umas casas decimais, mas é basicamente isso. Vamos guardar esse fator de correção aqui. E agora sim a gente está pronto para calcular o nosso H corrigido. O H corrigido para empates, ele vai ser o H dividido pelo fator de correção. Então, nesse caso, vai ser 4,095, aquele H que a gente calculou, dividido pelo nosso fator de correção calculado, que é o 9982. Isso vai chegar num valor H corrigido de 4,10, né? 1023, ok? Veja que não é muito diferente, ainda mais porque a gente tinha muito pouco empate, né? Então, não tem grandes diferenças do H que a gente calculou inicialmente para o H corrigido. Mas o H corrigido está mais correto, é o que os softwares de estatística vão liberar. Então, a gente vai fazer toda a nossa análise com base nele. Outra coisa importante agora, para a gente começar a pensar em significância estatística, é pensar no grau de liberdade. Esse valor H, ele segue uma distribuição Q quadrado. Então, para a gente conseguir pensar em significância estatística, a gente vai se basear nesse valor de H, mas a gente precisa também pensar no grau de liberdade da distribuição. O grau de liberdade aqui vai ser a quantidade de grupos menos 1. Então, no nosso caso, a gente tinha ali 3 grupos menos 1, a gente tem um grau de liberdade igual a 2. Vou guardar essas informações que a gente vai usá-las já já. Antes da gente usar essas informações e pensar em significância estatística, é importante lembrar quais são as hipóteses do teste Kruskal-Wallis. Muitas vezes, para simplificar, a gente fala assim, a hipótese nula do teste Kruskal-Wallis é uma igualdade entre as medianas. Então, a hipótese nula seria a mediana do grupo placebo é igual à mediana do grupo antipertensivo novo, que é igual à mediana do grupo antipertensivo padrão. Só que essa é uma simplificação, isso não é bem verdade, tá? Inclusive, a gente pode ter testes que são significativos, ali que a gente rejeita a hipótese nula, mesmo quando a mediana é igual. Porque, no fundo, o que o teste Kruskal-Wallis está testando não é isso. O que ele está testando é a distribuição, tanto é que ele está se baseando ali nas posições, nos postos, certo? Então, o que o teste Kruskal-Wallis está testando?
A hipótese nula dele vai ser que os grupos apresentam distribuições iguais. Se a gente quiser pensar numa medida mais precisa, a gente está pensando que os grupos apresentam as mesmas médias dos postos. Então, a média dos postos seria aquela soma dividida pelo n do grupo, tá? Enquanto que a nossa hipótese alternativa vai ser de que há pelo menos uma diferença nas distribuições dos grupos, ou ainda, há pelo menos uma diferença entre as médias dos postos, ok? Como que a gente vai decidir se rejeitaremos ou não a hipótese nula? Bom, falei para você que o valor H segue uma distribuição Q². Então, a gente vai pegar esse valor calculado e vai comparar com o valor crítico baseado ali no nosso grau de liberdade. Se o valor calculado for maior que o valor crítico, a gente rejeita a hipótese nula, tá? Então, vamos atrás desse valor crítico, né? A gente obtém esses valores críticos com base numa tabela de distribuição Q². Para isso, a gente vai ter que considerar qual é o nosso grau de liberdade, aí na tabela como Degrees of Freedom. Então, no nosso caso, 2. Vou selecionar ali a linha 2. E eu vou selecionar aqui a coluna referente ao nosso ponto de corte, ao nosso nível de significância. Aqui vou usar o nível de significância padrão de 5%, 0,05, e a gente fica então com um valor aí na intersecção que é 5,991. Então, a gente tem aí um valor calculado de Q², que é o nosso valor H, de 4,1023 e um valor crítico de 5,991. No nosso caso, veja que o valor calculado é menor que o valor crítico, então a gente não vai rejeitar a hipótese nula. A gente vai seguir com ela e a gente vai considerar que os grupos apresentam distribuições ali de pressão que são estatisticamente iguais, ok? Ou ainda que eles apresentam as médias de postos ali que são estatisticamente iguais. Importante lembrar que a gente está com ele bem pequenininho. Então, por mais que pareça ali que os grupos apresentam distribuições diferentes, a gente provavelmente não tem poder aí para rejeitar a hipótese nula. Se basear em tabela é super válido, eu coloquei ali o link da tabela, se você quiser olhar a tabela completa, com mais graus de liberdade, mas é uma coisa um pouco arcaica, eu tenho um pouco de preguiça de ficar me baseando na tabela. Eu prefiro calcular o valor de P, e a gente consegue fazer isso usando uma função do Excel. Então, se a gente quiser calcular o valor de P pelo Excel, a gente consegue usar essa função aí que chama dist.qqua.cd, CD vem de cauda direita. E aí a gente vai adicionar como argumentos dessa função, primeiramente, o valor de H e depois o valor de grau de liberdade. Se a gente fizer esse cálculo, a gente chega num P de 0,129. Perceba que, mesmo que a gente calcule o valor de P para tomar a decisão, a gente acaba chegando na mesma decisão. Nosso valor de P aí foi maior que o nosso nível de significância de 5% e, portanto, a gente não vai rejeitar a hipótese nula. Vamos seguir considerando que os grupos apresentam distribuições que são estatisticamente iguais, ok? Bom, gente, então era isso que eu tinha para explicar sobre o teste de Kruskal-Wallis. Eu espero que isso tenha sido útil. Então, comenta se você está gostando desses vídeos teóricos de testes estatísticos, porque eu tenho me divertido estudando isso, mas é legal saber se tem público. Inclusive, vou aproveitar para dizer que, caso a gente tivesse rejeitado a hipótese nula, né, ficado aqui com a hipótese alternativa, a gente ainda teria que analisar entre quais grupos essa diferença está aparecendo. E para isso a gente teria que fazer um teste pós-hoc. Então, se você tiver interesse nessa parte do teste pós-hoc do Kruskal-Wallis, comenta que a gente faz essa parte manual do pós-hoc também. Mas, em softwares estatísticos, eu já tenho esse pós-hoc, tanto no SPSS quanto no R, ok? Então é isso. Como sempre, por favor, se você curte esse conteúdo, curta os vídeos, se inscreva no canal, ative notificações, comente. Todo esse engajamento é super importante para ajudar o canal a crescer e me incentivar a continuar produzindo esse tipo de conteúdo. Fora isso, eu produzo conteúdo de estatística também lá no Instagram, no @estatísticaaplicada. Até a próxima!